Olá, queridos amigos, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, muito obrigado por estar conectado conosco. Nós sempre recomendamos que você acione as notificações para receber aí as informações dos nossos conteúdos. Estamos muito contentes, porque hoje o assunto é maravilhoso, é um assunto que muitos da Seitonoye já conhecem, e nós temos um convidado aqui que entende muito do assunto, é o estudioso da Seitonoye, que eu quero apresentar para os senhores agora, preletor da sede internacional, Jundi Miyaura. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. E um abraço para todos os nossos telespectadores, parabéns pelo programa, muito obrigado. Nós aqui que estamos bem contentes com a sua presença, professor, principalmente porque hoje nós vamos falar dos princípios da oração, da cura divina, assunto que talvez as pessoas pensem, oração da cura divina é algo diferente. Nós vamos falar um pouquinho da querida amiga forma humana. Certo, né? Perfeito. Então tá bom. Na Seitonoye, quando a gente vai solicitar ajuda através da oração, nós podemos fazer a forma humana, a oração da cura divina para a solução dos problemas. Então eu posso pedir a oração e escolher os desejos. São 15 desejos para a manifestação da imagem verdadeira, saúde, prosperidade, harmonia, concretização dos planos, êxito nos estudos, emprego, casamento, eliminação de vícios, parto feliz, para conceber, crescimento perfeito, êxito nas funções sagradas, solução dos problemas. E a gente também tem proteção divina no trânsito e proteção divina na residência e empresa. É isso, né, professor? Perfeito. Aí, uma coisa importante para o amigo que nos acompanha é o que é exatamente a oração da cura divina, professor? E como essa oração ela pode auxiliar a gente na concretização da oração? Muito obrigado pela pergunta. A oração da cura divina, ela seria uma oração, uma cura metafísica, tá certo? Além da matéria. E como é que nós podemos, através da oração da cura divina, né, conseguir nossos desejos? Como você falou, aqui nós temos o formulário da forma humana. Atrás aqui, nós temos 15 desejos, né? Aqueles relacionados que você acabou de citar, e dentre esses desejos você pode escolher um que satisfaça aquilo que você está almejando, tá certo? E o primeiro desejo aqui é manifestação da imagem verdadeira. Então, é fundamental nós conhecermos a imagem verdadeira. Então, como que você pode curar, né? Através do pedido de forma humana. Só que antes eu queria falar um pouquinho do histórico. É possível? Claro, professor. A gente não conhece tanto quanto o senhor, então, por favor. Quando o professor Masaharu Taniguchi iniciou o movimento da Seitonoye, 1º de março de 1930, ele começou sozinho, tá certo? Ele fazia palestra em diversos locais, dava orientação. E muitas pessoas começaram a pedir, olha, professor, será que o senhor poderia fazer uma oração para mim, que eu estou com um determinado problema, assim, assim? E ele, com um coração muito grande, falou assim, pois não, vamos fazer oração, né? E fazia a oração naquele momento, e muitas pessoas, então, resolviam seus problemas, tá certo? Com o passar do tempo, né, o movimento foi crescendo, e chegou um ponto que era tão grande o pedido de oração, que só ele sozinho já não conseguia mais fazer as orações. Então foi instituído o departamento de cura divina, tá certo? E aí então nasceu o departamento que cuidava somente das orações que vinham dos adeptos de todo o Japão, naquela época lá. E então foi os preletores da época, os oficiantes, né, que faziam a oração. E aqui no Brasil também nós temos a Superintendência de Ofícios Religiosos, que cuida justamente da oração da cura divina. E a oração é feita na Torre de Luz, lá na sede central. É uma sala bastante bonita, né? E tem todas as formas humanas lá. Nós temos forma humana de 1 mês, 3 meses, 6 meses.
e 1 ano, tá certo? Além para o veículo e moradia, tá certo? E nós recebemos muitas orações por dia. Chega a ter, às vezes, 4 a 5 mil orações por dia. Então, são muitas orações, né? Então, nós temos um departamento que cuida especialmente dessas orações. E a pessoa, então, ela faz uma contribuição simbólica para os gastos, né, de água, luz, os oficiantes que são funcionários da Seichonoye, e são feitas 6 orações por dia. As orações começam às 8 horas, às 9h30, depois nós temos às 11, às 12h30, às 14 e às 15h30. Então, são 6 orações diariamente que a pessoa vai receber quando faz um pedido de forma humana. Hoje você pode fazer, inclusive, pela internet. Tá certo? Tá moderno, professor. Já dá para fazer pela internet também? O departamento lá está se atualizando, né? E como, devido à pandemia, muitas pessoas moram longe, não podem vir até a sede central ou na regional. Então, existe um sistema, é só entrar no site da Seichonoye, né? www.sn.org.br, e lá tem forma humana. E ali, então, tem todas as instruções de como você fazer, então, um pedido de forma humana à distância. Então, é bastante prático. E essas orações são feitas diariamente, como eu falei, sábados, domingos, feriados, 365 dias por ano. Nossa, professor, então, assim, o senhor até comentou que são preletores, funcionários, sempre a mesma pessoa, professor, que faz a oração? Não, são uma equipe, né? Cada horário tem uma pessoa que faz a oração, porque eles têm outros afazeres também, e então são revezados, vão revezando, né? E também eu já fiz a oração lá, geralmente no primeiro sábado do mês, né? Eu recebi à tarde, especialmente para fazer a oração da cura divina na torre, que é uma alegria muito grande. Você sente assim essa vibração, né, de amor das pessoas. Você sente realmente que a oração está contribuindo, está ajudando as pessoas a resolver os seus problemas, né? Isso eu tenho certeza, nós em alguma oportunidade pudemos conhecer como é esse trabalho também como funcionária da Seichonoye do Brasil, e a gente sente o amor das pessoas, o amor, a vibração envolvida. Falando nessa questão de vibração envolvida, nós fazemos a forma humana, a oração da cura divina para nós, podemos fazer para outras pessoas também. E aí, eu queria que talvez o senhor pudesse nos ajudar a pensar no sentimento que a gente deve ter quando a gente faz o preenchimento do formulário, para nós, por exemplo, e para uma outra pessoa. Como deve ser a minha mente? O que eu devo pensar, professor? Bom, geralmente as pessoas pensam na doença ou no problema, né? Mas a Seichonoye diz que a doença não existe, os problemas não existem, não é certo? Aí nós temos que deixar bem claro a teoria fundamental da Seichonoye, que é baseada na imagem verdadeira. Então, nós pregamos que na imagem verdadeira, Deus criou o mundo perfeito, tá certo? Agora, no mundo fenomênico, no mundo que nós vivemos, nem sempre as coisas estão de acordo com a nossa vontade ou estão perfeitas. Por quê? Porque existe o fator mente da pessoa, né? Então, apesar de Deus ter criado o mundo perfeito, a nossa mente, acreditando na doença, acreditando no pecado, acreditando na infelicidade, isso faz com que nosso mundo se torne de acordo com o que nós estamos pensando. E é por isso que, às vezes, a pessoa fica num círculo vicioso de tendências negativas e não consegue sair. Então, quando eu fizer a forma humana, pense na imagem verdadeira, na gratidão, que o seu problema já está resolvido no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo perfeito, né? Pode ser que as pessoas que estão acessando a gente agora pela primeira vez não saibam bem o que é imagem verdadeira, né? Mas é um mundo criado por Deus perfeito. Na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, está escrito assim: Deus criou as coisas perfeitas, né? E viu que tudo era bom, não é verdade? E criou, no 6º dia, criou o homem à sua imagem e semelhança.
Porém, no capítulo 2, ele recria esse homem através de um boneco de barro, e sopra as suas narinas. Então as pessoas ficam pensando, mas por que ele está criando outra vez se ele já criou perfeito? Não é verdade? Boa pergunta, boa pergunta. E aí o professor Masaru Taniguchi escreve que o mundo da primeira criação é o mundo da imagem verdadeira. E o mundo que ele fala no capítulo 2, que faz um boneco de barro e sopra as narinas, é a criação do mundo fenomênico. E esse mundo fenomênico, então, eles estão fadados a dar à luz com dor, né? Ter sofrimento, sofrer para adquirir alimentos e assim por diante. Então, essas duas passagens estão bem claras na Bíblia, né? Mas o professor Masaru Taniguchi interpretou através da inspiração de que o primeiro mundo, o primeiro capítulo, é a criação do mundo da imagem verdadeira, que a Seiichi Onoe fala que é o mundo perfeito. E o capítulo 2 é a criação do mundo fenomênico, onde as coisas aparecem devido à nossa mente que não acredita no mundo da imagem verdadeira. Pensa que aqui é o mundo real, e não é. Esse mundo é um mundo criado pela nossa mente e age ou aparece de acordo com a sua mente. Por isso que nós falamos que se você mudar a mente, você muda o seu mundo. Muito importante isso que o preletor falou agora, inclusive porque a gente pode até interpretar, então eu preciso sofrer, não precisa sofrer. Não. Precisa reconhecer que é Deus, que é a imagem verdadeira, que esse fluir da vida é que vai nos abençoar. Perfeito. Então, quando eu estiver preenchendo ali a oração da cura divina, tanto para mim como para qualquer pessoa, visualizando essa perfeição, né? Isso, justamente. Entendendo que o sopro de Deus, posso até falar do sopro de Deus, né, professor? O sopro de Deus vai nos abençoar, envolver, proteger. E aí tem as pessoas que vão orar para a gente lá na Torre de Luz, Sim. No sentido de impulsionar a concretização do nosso desejo. É isso, professor? Sim, sim. Tem todo... Bom, são várias teorias de que realmente a oração da cura divina, ela resolve, né? Esse livro aqui, Você Pode Curar a Si Mesmo, escrito pelo professor Masaru Taniguchi, aqui na página, começa na página 23, e na página 25 ele dá 5 teorias, né, que a New Truth, a Mental Science e a Unity usavam na época, né, na época que ele visitou os Estados Unidos, tudo, ele conheceu essas entidades. E ali ele viu que eles já praticavam a cura divina e resolviam os problemas, tá certo? Então ele relacionou aqui por que a oração da cura divina resolve, tá certo? Então ele diz assim na primeira, né? Teoria da propagação das vibrações mentais, certo? Segundo a qual a mentalização de saúde feita pelo oficiante, né, é transmitida por intermédio do espírito cósmico, ou seja, a mente cósmica, à mente do paciente. Então, essa vibração que o oficiante faz, ele se espalha pelo universo e como a pessoa que fez a forma humana, ele tem esse desejo de cura, esse desejo eles se combinam, né? E assim ocorre a cura, porque o universo sabe o que você quer, tá certo? E quando alguém vê essa imagem verdadeira, então ocorre a cura. Fica a dica então, professor, desejo de ser curado. Desejo porque ele tem no subconsciente esse desejo de ser curado. Essa dúvida aí, não sei se eu vou fazer esse negócio, se vai dar certo, já obstrui, né, professor? É a fé, né? E aí quando o oficiante, ele ora pela imagem verdadeira, né? Ele não vai orar para cada um, que tem esse problema, ele ora pela perfeição da pessoa. Que a imagem verdadeira engloba todas as outros desejos, tá certo? Então, o oficiante está orando pela manifestação da perfeição daquela pessoa, independente de qual que seja o problema. E aí, então, essa ideia se espalha pelo universo
E como o paciente aqui, que ele fala, antigamente eles falavam paciente, né? Mas a pessoa que fez o pedido, né, tem essa ideia de saúde, então, através da mentalização, aparece aquilo que nós mentalizamos, é feita a cura. Professor, eu gosto muito de estudar. Tem mais tópicos por aí? Sim, tem bastante, sim. Mas você quer, temos tempos para falar? Porque... Temos tempo, sim, professor. Vamos lá, vai. O senhor falou que eram 5 tópicos? Sim, eu falei o primeiro, né? Isso. Vou falar bem rapidinho por causa do tempo, tá? O segundo seria a teoria que o universo é uma unidade coesa, tá certo? Unidade coesa, onde todos os seres e todas as coisas estão intrinsecamente ligados. E, portanto, o que o terapeuta espiritual, que é, como eu falei, na realidade muda o terapeuta espiritual pelo oficiante, né, da Seichoné, mentaliza, fixa-se no subconsciente da pessoa. Assim, quando o oficiante mentaliza a saúde do paciente, esse recupera a saúde. Então, aqui seria mais ou menos o que acontece na oração mútua. O oficiante lá em cima, né, quando tem o Seminário da Luz ou na academia, as pessoas, os preletores estão mentalizando o quê? A imagem verdadeira, tá certo? E como o universo é uma unidade só, eu e você somos um, eu e todo o universo, de alguma maneira, estamos conectados no subconsciente. Então, quando nós visualizamos a perfeição, essa perfeição, ela aparece também nas outras pessoas. Então, na oração mútua, a gente vê muitas pessoas resolverem seus problemas de enfermidade, né, de problemas de relacionamento, de problemas familiares, justamente porque o oficiante, o preletor, está mentalizando a perfeição. Muito legal, e se o amigo que nos acompanha está chegando agora na Seichoné, não sabe muito bem o que é a oração mútua, a meditação Shinsokan de oração mútua, pode procurar, que aqui no nosso canal nós temos aqui nos nossos encontros de cerimônias, de práticas da Seichoné, uma conversa muito legal sobre esse assunto, viu? Professor, tem tópico 3 aí para nós? Voltando aí no 2, isso é porque aparece aquilo que nós mentalizamos. Tá certo? Então, a oração mútua é baseado nesse princípio de que na nossa vida aparece aquilo que nós mentalizamos. Se mentalizamos a saúde, aparece a saúde. Se mentalizamos a doença, aparece a doença. Tá certo? Então, vamos mentalizar só a saúde, não é verdade? A teoria 3, a teoria de que Deus, onipotente e onipresente, atende a oração do oficiante e cura o paciente. Bom, isso aqui já é uma interferência direta do Espírito, né, de Deus, tá certo? Então, Deus atende, depende dos méritos da pessoa, ele vai atender a pessoa através... Espera aí, professor, o que é esse mérito da pessoa? O mérito, se a pessoa merece ser curado, né, se ele fez coisas boas para receber a cura, então ele será curado, tá certo? Então, se eu fui uma pessoa que não agi corretamente, por exemplo, briguei com meus pais, reclamei a vida toda, eu não acumulei méritos. Existe solução para mim, professor? Desculpa, é modo de falar, talvez. Mas se a pessoa se arrepender, ele zera todas as coisas negativas que fez, porque Deus é amor. E quando você arrepende daquilo que você fez, né, se for coisa negativa, Deus já te perdoou. Então, é só mentalizar coisas boas. A partir de agora, então, só mentalizar as coisas boas. E quando você faz uma oração, pedir oração, justamente está pedindo coisas boas para você ou para os seus familiares. Tá certo? Perfeito. Agora sim, professor, fiquei tranquila até para os amigos que estão chegando, né? A gente, às vezes, fica pensando que não é merecedor da concretização de uma oração por se julgar uma pessoa mal, por, às vezes, se sentir... Isso é um grande problema, sabe? Isso é um grande problema, porque a pessoa acha que não merece. Mas Deus já te deu tudo que você precisa e você merece, porque você é filho de Deus.
Ai, que bom, né? Que bom, né, amigo? A gente ouvir isso. Nós somos filhos de Deus e esse estudo, pensando realmente na oração da cura divina, na forma humana, é uma maneira de a gente, assim, ratificar. Sim, eu sou filho de Deus, sou merecedor deste desejo concretizado na minha vida. Justamente. Maravilhoso. Que mais aí, professor? A quarta teoria. Teoria de que o mundo fenomênico é reflexo da mente. Bom, isso daqui a Seitonê fala bastante, né? Aqui no programa vocês falam bastante também, certo? Que o mundo que nós vivemos hoje aqui, ele é reflexo da nossa mente. Então, se você pensa em coisa negativa, no seu mundo, na sua vida, vai aparecer coisas negativas. Se você pensa em doença, da mesma forma você vai ficar doente. E se você pensar em saúde, prosperidade, alegria, seu mundo fenomênico, sua vida, vai mudar de acordo com o que você tem na sua mente. Então, nós somos aquilo que nós pensamos, tá certo? Então, vamos pensar só em coisas boas. Justamente. E a teoria baseada no Espiritismo, segundo a qual? É a quinta, né? Teoria baseada no Espiritismo, segundo a qual o espírito protetor ou espírito guia do terapeuta ou do oficiante vai para junto da pessoa que fez o pedido de oração e realiza a cura por meio de um processo misterioso. Então, aqui é um espírito guia que vai até a pessoa e faz a cura, tá certo? Então, na história de Seitonê, diz que o professor Masaru Taniguchi fazia as orações. E, às vezes, a pessoa via em sonho, assim, o professor Masaru Taniguchi. E no dia seguinte ele estava curado, né? Então aí eu não sei se pode ser que o espírito guia, né, do professor ia até a pessoa e fazia a cura também. Esse é um dos casos, né? Então eu acho que vale a pena a gente estudar esse livro, né, sim, professor? O senhor recomenda? Recomendo. Você pode curar a si mesmo, tá certo? Então é um livro maravilhoso, já li várias vezes e esse livro aqui e tem vários tópicos, né? As camadas da mente, o subconsciente, falar sobre o ser humano na condição de receptor de vibrações mentais, tá certo? Como realizar a cura divina que nós estudamos hoje, esse capítulo. Sobre contemplação da imagem verdadeira, tem vários assuntos aqui, tá certo? Maneiras e práticas de orar, né? Então, muito bom esse livro aqui, tá certo? Se encontra na livraria. É isso aí. Então, você pode, se desejar, fazer a aquisição do livro, pode acessar livrariasni.org.br. Professor, chegamos então ao momento final aqui para agradecer aos esclarecimentos com relação à oração da cura divina, a forma humana, todos esses detalhes. E muito obrigado por compartilhar conosco esses ensinamentos. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigado por ter me convidado a esse espaço, estudar um pouquinho mais sobre a filosofia da Seicho Noye. E espero que os nossos telespectadores encontrem realmente as respostas que está precisando, que tenham realmente uma vida feliz, assim como nós da Seicho Noye somos, né? E caminhar cada vez mais com saúde, prosperidade, alegria, e fazer o bem às outras pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a você, amigo, que nos acompanhou no programa de hoje. Para nós, realmente, foi motivo de muita alegria. Você já sabe, pode acompanhar os nossos conteúdos nas nossas mídias sociais, pode acessar o nosso site, sni.org.br, e como já ficou aqui a dica no programa, pode acessar lá a Forma Humana e entender todos os detalhes, inclusive para você, aí da sua casa, fazer uma forma humana para você ou para alguém da sua família. Então, nós desejamos que o Espírito Santo de Deus te abençoe, que você seja envolvido por muitas, muitas bênçãos de Deus. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigada. Sekai wa anata o hitsuyou to shite imasu.
新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。